Muito bom dia, meus queridos e minhas queridas. Então é o seguinte, ó, a gente vai passar aqui o trabalho da Evelyn e da Andresa. Aí a gente vai fechar o projeto e eu vou falar sobre a programação de agosto aí, que é intensa, tá bom? Então vamos lá. Só um minuto. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Vou ver, deixa eu entrar o áudio. Vamos falar sobre... Estão ouvindo bem? Eu sei, eu estou em São Paulo. Tá, o som tá beleza? Sim. Beleza, então, vamos lá. Vamos falar sobre suíno carneiro. Eu sei, eu estou em São Paulo. Sou criada na Zona Norte. Eu tenho 30 anos. Nasci em 24 de junho de 1950. Eu sou doutorada em filosofia na Universidade de São Paulo, USP. Filósofos, como Ô, Pro, tá ruim aqui pra ouvir. Oi? Tá ruim aqui pra ouvir, a voz fica falhando. Eu acho que tem que conectar o áudio. Fala isso agora, conectar o áudio. Uai, vamos lá. Que nem da última vez, na sua última aula, na hora que você for compartilhar a tela, tem um botãozinho assim embaixo para você compartilhar o som também. Deixa de compartilhar e compartilha de novo para você ver. Tá. Isabela, você tá aí? Oh, É aqui, você fala? Você não tá vendo? Você tá vendo onde eu tô, não? não. É no compartilhar tela. Isso, na hora que você for compartilhar, tem um botãozinho embaixo que fala sobre o som. Você escolhe a tela que você vai compartilhar e tem um botãozinho embaixo do som. Ah, tá. Beleza. Acho que agora vai. Se não fosse a Isabela na minha vida, seria de mim. Ela é considerada uma das principais autoras do feminismo negro no Brasil. Em 1983... Melhorou? Tá top agora. Valeu. O governo de São Paulo criou o Conselho Estadual da Condição Feminina. Porém, sem nenhuma mulher negra. Dentre as 32 conselheiras, todas eram brancas. Sueli Carneiro foi uma das líderes do movimento de mulher negra, que se engajou na campanha radialista da Marta Arruda pela abertura de uma vaga no conselho a uma mulher negra. Em 1983, o governo de São Paulo criou o Conselho Estadual da Condição Feminina. Porém, neste conselho não havia nenhuma mulher negra. Sueli, então, diante dessa situação, foi uma das líderes para que neste conselho houvesse uma representatividade negra, e conseguiu. Em 1992, ela recebeu a visita de um grupo de cantores de rap da periferia da cidade. Eles queriam a proteção, porque eles eram vítimas frequentes de agressão dos policiais.
Diante disso, Sueli decidiu criar então o projeto Rappers, onde os jovens são agentes de denúncias lá na comunidade e também multiplicadores da consciência de cidadania dos demais jovens. Entre 2001 e 2010, a ativista e feminista negra produziu inúmeros artigos publicados na imprensa brasileira. Porém, racismo, sexismo e desigualdade no Brasil reúne pela primeira vez os melhores textos desse período. Nele, a autora nos convida a refletir a sociedade brasileira, de forma contundente como o racismo e o sexismo têm estruturado tanto as relações sociais quanto políticas e de gênero. Neste artigo, ela também fala sobre temas polêmicos, como, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial e as cotas existentes em universidades. Neste artigo, ela também pretende discutir não só assuntos que interessam aos movimentos negros, mas como uma sociedade em um todo. Esse artigo ele é fundamental para os educadores, pesquisadores, militantes e estudantes de todos os níveis de ensino. E voltando um pouquinho no tempo, lá em 1988, ela fundou o Gallaudet, que foi um instituto muito importante. Esse instituto foi o Instituto da Mulher Negra. Esse instituto foi a primeira organização negra e feminista independente de São Paulo. Meses depois, com o êxito no seu instituto, ela foi convidada para integrar o Conselho Nacional da Condição Feminina, lá em Brasília. Ela também criou o Programa Brasileiro de Orientação na Área de Saúde. Este programa ele é específico para as mulheres negras. Semanalmente também, mais de 30 mulheres são atendidas por psicólogos e assistentes sociais e participam de palestras sobre sexualidade, contracepção, tanto saúde física quanto mental, na própria sede do Gallaudet. A criação do Instituto Gallaudet ocorreu em um momento em que as pautas feministas eram vistas majoritariamente pela ótica das mulheres brancas, sem o espaço para o contexto negro. A Gallaudet foi fundada no intuito de estimular uma estratégia para dar visibilidade ao problema racial do Brasil. No momento atual, a filósofa, que já foi uma criança negra e sofreu racismo na escola, hoje tem a oportunidade de ver sua filha, Luanda, seguindo seus passos na filosofia e nos discursos de igualdade. Sempre quando fala sobre Luanda, Sueli relata o dia em que o pai foi registrá-la. O pai, branco, levou a filha ao cartório, preencheu o registro e no campo destinado à cor, viu que o escrivão a declarou como branca. Tentando corrigi-lo, o pai explicou que a mãe de Luanda era negra. Então o escrivão se desculpou, marcando outra cor, parda. O pai insistiu em dizer que a menina era negra e o escrivão retrucou: mas ela não puxou nem um pouco ao senhor? Segundo Sueli, esse episódio marca a ideia da superioridade branca, onde é melhor e mais aceitável ser branco, onde o sistema faz o possível para embranquecer os negros e dificultam seus processos de autodeclaração, desqualificando a identidade dos negros de pele clara. Mesmo com tantos feitos e atuações, Sueli é uma mulher discreta, que hoje em dia dá poucas entrevistas e não gosta muito de aparecer na mídia. Diz que todo seu pensamento, formulado, já está escrito e, com modéstia, conta que não sabe se sua geração ainda tem como contribuir nesse momento, mas que a nova leva de mulheres negras está dando conta do recado. Bom, vamos lá. É a Evelyn, a Thaís e a Isabelle, é isso? Isso. Joia. Muito bom. Vamos para o próximo. Aqui é o Gabriel, vai ter três partes, o grupo sou eu, Freitas. Fala aí, bom dia. Aqui é o Gabriel, vai ser de três partes, o grupo sou eu, Freitas e Som ok?
Sim, senhor. Tudo certo. Beleza. Andressa, a gente vai falar sobre o Nelson Mandela, né, e a sua grande luta pelo apartheid. Eu vou falar mais sobre o apartheid e sobre o que a influência do contexto histórico, assim, o que Nelson Mandela foi importante para a sociedade, né? Mas vamos começar primeiro pelo apartheid. A África do Sul, né, como naquela época, não sei se hoje ainda é, mas naquela época era muito conhecida por ser rica em minérios, como ouro, platina e diamante, né? E haviam dois países que queriam muito essas riquezas, que era a Holanda e a Inglaterra. Então, eles ficam por lá. Tem brigas, né? Há uma briga entre não as duas potências, mas sim com as duas potências contra os negros de lá. Né? E é muito complicado. E eles acabam fazendo os negros de lá, os negros como escravos. Eles trabalhavam nas lavouras para eles, trabalhavam para eles na parte da mineração também dos próprios minérios, né? E é muito complicado essa situação, né? E você vê que tudo isso aconteceu só por causa da diferença de cor. Os caras os brancos lá, os holandeses e os ingleses se achavam superiores aos negros em todos os aspectos. Tanto que eles falavam, vamos trabalhar enquanto eu fico aqui em casa, tranquilo, ganhando meu ouro por causa de você. Né? Ganhando meu ouro, minha platina, meu diamante, que seja. É muito triste essa situação. Aí, chegamos em 1948, quando foi o fim da picada ali naquele pique, né? Porque em 1948 os holandeses assumem o poder da África do Sul, então eles criam a lei do apartheid. Essa lei é o quê? É separar os negros do branco. Ponto. Eles queriam separar a sociedade, porque achavam que branco não deve conviver com negros, e assim seja. O apartheid foi dividido em 3 momentos. O primeiro momento é o que o que é do negro não é do branco. O segundo, o espaço do negro é inferior ao do branco. E o terceiro foram a criação de guetos, que eram lugares na cidade mesmo ali, só que onde os negros ficavam isoladamente. O problema é que esses negros daquela cidade não tinham nenhum tipo de saneamento básico, não tinham condições para plantar, não tinham água potável, não tinham luz. E também uma coisa importante aqui que eu tô vendo é que os negros, para poderem transitar na cidade, eles tinham que ter passes. Um famoso passe livre. Os caras têm que ter passe para poder andar na própria cidade, então eles mesmos nasceram. Eles foram dominados e ainda tem que pagar por passes para poder andar na cidade. É muito complicado. Só que, né, entretanto, todavia, antes mesmo do início do apartheid, existiam movimentos contra os holandeses, obviamente, e os ingleses por tais situações. Mas a partir que o apartheid foi incluído na lei, graças aos holandeses tomados por os holandeses em 1948, houveram 3... o movimento contra o apartheid ficou maior, mais forte. E tiveram 3 líderes, né, como os principais. Houveram mais, mas os 3 líderes principais para mim foram Nelson Mandela, obviamente. Esse eu tenho que esse nome, desculpa, não sei. Desmond Tutu e Steve Biko. Que eles juntam forças para combater o apartheid, né? E o mesmo terá fim após uns 40 anos depois, em 1990, com Frederic Klerk no poder, no governo. O que acontece? Era pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás. Então, os grandes países ameaçaram ele a libertar. Ele teria que acabar. Ele foi obrigado a acabar com o apartheid, porque a gente já estava já estamos num ano, já estava num período que não era para ver esse tipo de situação. E ele controlava os caras, né, praticamente. Você vê que isso foi há pouco tempo atrás. E Nelson Mandela, o Mandela é liberto da cadeia e, obviamente, ele se torna um candidato natural para os negros, a população negra. Porque ele foi um dos que começou todo esse movimento contra o apartheid e agora ele está liberto. Então, em 1994, ele vira um candidato para a população negra. E ele entra no poder, né? E acaba, como já tinha acabado, como o apartheid já tinha sido devogado, e o Nelson Mandela entrando no governo, né, a vida dos negros começou a mudar, né? E eu vou falar agora a parte que vai complementar isso, né? Que é qual foi o contexto histórico do Mandela, o que ele fez de bom. Assim, que isso ficou marcado para a história, né? É bom lembrar que o Nelson Mandela ele era um ativista, né? Obviamente, da África do Sul. E o mesmo conseguiu acabar, né? Foi contra o movimento do apartheid. E ele tem uma postura que eu acho muito interessante, né? Porque ele era um pacifista. Ele era um pacifista, mesmo depois de todo o sofrimento que eles passaram, que os negros passaram lá. Ele ainda assim, ele não queria violência, não queria haver brigas entre brancos e negros, ele não queria. É de lá que sai a frase dele, né? Perdoar, sim, esquecer jamais. Ou seja, ele perdoou os caras, falou, tudo bem, vocês fizeram, mas agora já foi. Eu quero construir uma nova África do Sul, eu quero construir uma África do Sul sem problemas. As pessoas podem viver em paz, né? Mas ele não esquece das coisas que ele passou e que as outras pessoas passaram, que os negros passaram naquela época, né? Isso é muito complicado. E
ele tentou, ele tentou esquecer, né, o passado dele e tentar criar uma nova África do Sul. Tentar criar uma África do Sul onde os negros e os brancos não brigassem, onde não houvesse mais preconceito, onde todos pudessem viver em paz, como eu já havia dito, viver numa tranquilidade, assim, né. E graças aos feitos de Nelson Mandela, no mesmo ano em que ele foi liberto e foi eleito a presidente da África do Sul, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele e eu esqueci o nome agora, e o Desmond Tutu. Os dois ganharam o Prêmio Nobel da Paz naquele ano. E chega até a ser muito interessante, né? Como eu disse. Porque mesmo depois, no mesmo ano que ele foi liberto, ele se tornou presidente e ainda ganhou o Nobel da Paz. O cara era top. O cara era muito bravo. A Nelson Mandela foi incrível. E é isso. Mas eu quero complementar um pouco mais com uma parte que eu acho uma frase muito interessante, que eu acho do Albert Einstein, né? Que ele fala assim: triste época em que é mais fácil desintegrar um átomo do que acabar com o preconceito, né? E você vê que isso dura anos, centenas de anos, e você vê que isso está até hoje aqui, até nos dias atuais tem, tanto que tem nos movimentos lá dos Estados Unidos agora, no exato momento, e eu fico muito triste porque a gente evoluiu como seres humanos, nós evoluímos tanto para no final o que define quem é o top e quem está lá embaixo é a cor da pele. Eu acho isso uma puta falta de respeito. Eu acho que é muito complicado. Eu não sei como é viver na pele de um negro, mas eu imagino que deve ser uma situação muito perrengue. Bom, falando um pouquinho da biografia do Nelson Mandela, como todo mundo sabe, ele foi uma pessoa muito importante na luta contra o racismo. Ele nasceu em 18 de julho de 1918 e foi o primeiro presidente da África do Sul, que foi o país que ele nasceu, e que ele morreu em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos. E a vida toda o Nelson Mandela, ele fez o que ele queria, que foi estudar muito para se tornar uma pessoa para mudar o mundo. Então, ele queria mudar o mundo, mudar a sociedade, mudar as pessoas e a forma delas de pensar. Ele foi um advogado, líder rebelde e o primeiro presidente da África do Sul de 1994 a 1999. O Mandela ele nasceu numa aldeia pequena e provavelmente quando ele crescesse ele seria chefe de lá, já que o pai dele também era uma pessoa muito importante. E por ter crescido numa aldeia, a educação dele sempre foi muito de base familiar. Então ele não aprendia como a gente aprende na escola, com sistematização. Ele aprendia pela comunicação, pelos costumes, tudo que ensinavam pra ele fazendo, assim, ele aprendia vendo os outros fazerem. Então, ele começou a frequentar, em 1925, a escola primária, perto da aldeia dele. E lá ele recebeu o nome de Nelson, porque esse não era o nome de batismo dele, ele tinha um nome africano, óbvio. Mas a professora dele dava nome em inglês para todos os alunos da escola, porque para ela era mais fácil. Tá. Aos 9 anos de idade, o pai do Mandela morreu, né? Ele faleceu. E o Mandela foi enviado para Vila Real. E foi aí que ele começou a frequentar a escola vizinha à Casa Real, aos cuidados de um povo chamado Tempu. Ele passou mais um tempo nessa Vila Real e estudou em alguns colégios internos, que era, na verdade, dirigido e, enfim, formado só de pessoas negras. Aos 23 anos, o Mandela foi morar em Joanesburgo e ele deu início à sua carreira política, ativista. Enfim, foi aí que ele começou a estudar para ser advogado. E ele começou a estudar numa universidade chamada Fort Hare. Lá os professores falavam muito para os alunos que esses alunos estudando lá seriam líderes de seus povos. E realmente era o que acontecia, porque era uma escola de formação e educação muito boa. Então todos os alunos, a maioria que saía de lá, saía sendo uma figura relevante para a sociedade. E ali ele fez muitos amigos e muitos contatos, e inclusive com pessoas que ajudariam ele a formar um núcleo do comando do Congresso Nacional Africano. E o nome desse amigo dele é Oliver Tambo. Eles eram muito próximos e esse cara ajudou muito ele futuramente com sua prisão. Enfim, já vou falar disso. No seu segundo ano, o Mandela ele começou a fazer protestos com coisas que estavam insatisfazendo ele na universidade. E aí ele recebeu um ultimato que ou ele se tornava líder estudantil ou ele sairia da faculdade. E aí ele não queria se tornar líder porque ele achava que ele não queria ser uma figura aparente. Aí ele saiu da faculdade e voltou pra onde ele morava, junto com o amigo dele, de infância, o primo dele. Aí, voltando pra aldeia, os pais desses garotos falaram que eles teriam um casamento arranjado, só que eles não queriam isso, difícil. E aí eles fugiram de novo pra Joanesburgo, voltaram pra onde eles estavam. Mas aí eles, enfim, foram pra uma outra universidade. Lá o Mandela terminou sua graduação e se tornou advogado. E aí ele precisava de dinheiro para se sustentar e conseguir viver na cidade. E aí ele começou a trabalhar numa mina
arranjada por um amigo dele que ele conheceu lá, chamado Sisulu. E esse Sisulu é relevante por quê? Porque o Mandela, mais tarde, se casou com Evelyn, em 1944, e ela era uma parente desse Sisulu. E com essa Evelyn, nesse casamento da Evelyn, eles tiveram 4 filhos. E o casamento só acabou por causa da prisão do Mandela, que aconteceu um pouquinho depois, né? Depois que ele se tornou presidente, ele teve mais 2 casamentos, com 2 mulheres diferentes, e teve mais um filho. Enfim, aí depois ele se formou na faculdade e tal, e ele começou a lutar pelos direitos que ele queria para os negros na sociedade dele. E era um momento que estava ocorrendo o regime segregacionista, o apartheid, e tinha um partido que entrou no comando que era racista e, enfim, ele queria derrubar o partido e ele se agregou a esse partido, só que com a intenção de derrubá-lo. Então, com isso, ele foi considerado traidor. E aí ele foi pra prisão e passou 27 anos na prisão. E aí ele foi liberto em 1990, depois de uma campanha internacional e na queda da guerra civil do seu país. Até 2009, o Mandela continuou a se dedicar aos estudos de advocacia, de direitos humanos, que foi o motivo que tornou ele prisioneiro, mas era esse o rumo da vida dele, era isso que ele queria fazer, que era lutar pelos direitos das pessoas, principalmente dos negros. E aí, foi assim que ele se elegeu e se tornou presidente da África do Sul. E em sua homenagem, né, ocorreram vários prêmios. A ONU, inclusive, instituiu o dia do aniversário dele, né, 18 de julho, como Dia Internacional de Nelson Mandela, como forma de valorizar e representar a luta pela liberdade, pela justiça, pela democracia, uma luta antirracial. E, enfim, ele foi o mais poderoso símbolo que lutou contra o apartheid, porque ele lutou com unhas e dentes e foi preso por isso e não se importou e continuou lutando depois da prisão. E por isso que ele é um símbolo tão importante de resistência e por isso que ele é tão reconhecido na África do Sul e no mundo inteiro. Nelson Mandela, como uma das personalidades mais importantes do mundo, conta com diversas maneiras que sua vida foi contada na cultura pop, apresentando mais de 8 filmes, incluindo filmes que contam a história de sua esposa, além de filmes indicados ao Oscar. Já no quesito literatura, ele tem mais de 10 livros, sendo lançados até pouco tempo atrás, incluindo biografias, livros documentários, entre outros. Além de tudo isso, ele conta com inúmeras músicas inspiradas nele, como Mandela Day e Free Nelson Mandela. Mandela, como uma pessoa incrível que ele foi, ganhou diversos prêmios. Além do incrível Prêmio Nobel da Paz que Mandela recebeu, ele também conta com outros, como os prêmios Ratna, Fulbright e Embaixador da Consciência, além de receber estátuas, medalhas e até um show em Londres no seu aniversário de 90 anos. Muito bom. Fala aí, bom dia. Aqui é o Gabriel. Muito bom. Encerramos aí, né? Alguém mais falta mostrar o trabalho? Acho que não, né? Então tá. Então eu só vou fazer chamada, aí libero vocês, tá? Porque também vai acabar aqui o tempo do Zoom. Alice tá aí? Não. Ana? Ana tá aí? Não. Andresa tá. Andresa, é você, o Henrique e o Gabriel. Aguilar. Isso. Tá. Emily tá aí. Gabriel Aguilar tá aí. Giovanni. Giovana tá aí? Tá. Eu tô. Tudo bem, Giovana? Tô bem, e você? Bem também. Júlia tá aí. Henrique tá aí? Henrique, que cabelo é aquele, irmão? Te pegaram? Ela tá na FEBEM, velho. Meu cara deu uma tosada. Isabela tá aí. Isabelle tá aí? Isabelle? Não, né? Isadora tá aí. Cauã tá aí. Laurien tá aí. Leonardo. Lucas tá aí. Matheus. Ô, professor. Oi. O Cão pediu pra avisar que ele tá aqui, só que ele tá com o microfone quebrado, então ele não consegue falar. Tudo bem. Maria Eduarda, está?
tô aqui, viu? Quem? Matheus. Tá aí, Nicolas tá aí, Ricardo? Tô aqui. Beleza, Ricardo não, né? Thaís? Thaís não. Vitória? Também não. É isso, galera. Vamos então Vou encerrar essa aula aqui, que na próxima aula a gente vai conversar sobre as nossas avaliações aí nesse mês de agosto, tá? Mas como eu sei que vai interromper aqui em qualquer momento, então a gente encerra essa aula aqui. Tá joia? Alguma pergunta? Por enquanto? Tá. Então é isso, galerinha. Até mais, hein? Próxima aula a gente... Falou! Até mais, Pro. Até, Falou. Pro.